Bom dia. Antes de orarmos, eu quero ler um salmo. Nosso Deus é bom, Ele é justo, Ele é um Deus fiel. Salmo 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Oh, aleluia! Um dia todos nós fomos resgatados por Cristo. Quando eu falo de resgate, quando você começa a ler a palavra de Deus, você começa a pensar, por que é que Jesus teve que morrer naquela cruz? Por que é que ele teve que morrer? Porque teve que acontecer tudo aquilo. E nós sempre devemos voltar ao Jardim do Éden. Porque Adão foi criado filho de Deus, perfeito, ele tinha uma vida perfeita em Deus. Nós jamais iríamos, Adão não foi criado para ver a morte. Não haveria nada disso. Mas Adão foi criado com livre-arbítrio. E um dia ele fez uma escolha errada. E quando ele fez a escolha errada, ele colocou todos os descendentes dele na morte. O pecado entrou no mundo. E com o pecado entrou a morte. O salário do pecado é a morte. Então, uma vida perfeita foi perdida. E para resgatar essa vida perdida, não daria para ser resgatada como uma vida imperfeita. Então, todos os homens nasceram imperfeitos. Então, em troca de uma vida perfeita, teria que haver uma vida também perfeita. E essa vida perfeita era a vida de Cristo. Porque ele nasceu sem pecado. Quando você lê Deuteronômio 19, se não me engano, é vida por vida. Então não dá para você resgatar. Você tem uma joia maravilhosa de grande valor. O resgate tem que ser compatível com aquele valor, com aquela joia. Nenhum de nós imperfeitos poderíamos morrer no lugar daquela vida que era perfeita. E Deus trouxe o Filho dele perfeito para nos resgatar dessa morte. Então, nessa manhã eu quero começar. Vamos ler. Vamos começar lá na primeira carta de Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2. Eu quero falar desse resgate. Era preciso um resgate que tivesse o mesmo valor daquilo que havia sido perdido. Porque dessa maneira cobriria o valor da vida humana perfeita que Adão havia perdido. E essa vida perfeita era a vida de Cristo. Vou ocupar a vida hoje, nós apresentamos o Bruno aqui na frente. O Bruno existe, ele veio à existência. Os pais do Bruno escolheram trazer o Bruno a este mundo. Mas os pais dele, mesmo sendo nascidos de novo, não têm poder para dar essa vida eterna para o Bruno. Não tem poder. O Bruno nasceu afastado de Deus. Ele nasceu espiritualmente longe de Deus, morto no espírito. É por isso que a nossa oração é que precocemente o Bruno nasça de novo, faça escolha. Que ele tenha todo um conhecimento, uma revelação do valor da vida dele. Jesus veio pela vida do Bruno. O plano perfeito de Deus é que um dia o Bruno faça a escolha de nascer na família dele. E isso vai acontecer. Ele é cercado com orações. Ensina a criança o bom caminho e ela não vai se desviar desse bom caminho. Hoje o Bruno ele tem pais que conhecem a verdade e vai orientá-lo. Tem avós que oram, tem uma tia, tem tios nascidos de novo, tem uma família.
Nós queremos que um dia o Bruno faça parte da família mais feliz da Terra, a família de Cristo. E para isso, ele teve que vir ao mundo para fazer essa escolha. É o primeiro nascimento. Então, aquilo que eu mais amo é saber que lá no Jardim do Éden, quando Deus olhou e viu que Adão havia feito tudo errado, Deus enxergou o Bruno e amou o Bruno. Não queria que ele se perdesse para sempre. Por isso Jesus veio por cada um de nós, que nascemos de Adão, nascemos imperfeitos, afastados de Deus, separados de Deus. Então, o resgate para uma vida perfeita tem que ser uma vida perfeita. Não poderia, nenhum de nós, imperfeitos, poderíamos ter morrido naquela cruz. Mas aquilo que eu mais amo é saber que Jesus escolheu isso, espontaneamente. Deus te amou primeiro. Pensa, Deus amou o Bruno, e o Bruno nem sabe da existência de Deus ainda, mas ele foi amado por Deus, como cada um de nós. E é a nossa escolha andarmos nessa vida que Ele trouxe para nós. Então, por que eu iria escolher permanecer na morte se eu posso escolher andar nessa vida maravilhosa? Quando você lê a Bíblia, é muito importante você ter todo esse entendimento de que Deus te ama. Eu sempre digo para as pessoas, você quer conhecer o que acontece hoje? Conheça o começo de todas as coisas. Conheça o que aconteceu naquele dia, naquele jardim. O que foi que aconteceu no Jardim do Éden? E você vai entender por que nós hoje, mesmo nascidos de novo, temos um combate, uma luta diária. Porque Jesus disse, olha, ninguém faz isso, mas eu vou fazer. Ninguém coloca um vinho novo em odre velho, mas não tem outro jeito. Vocês, nascidos de novo, vão ficar ainda dentro de um corpo, de um odre velho. E vocês vão ter que conservar esse vinho, mortificando esse odre velho, colocando ele em morte o tempo todo. Por isso que o evangelho da mortificação é um evangelho poderoso, que traz todo o poder da vida de Deus que está dentro de nós para fora. O que é que Deus ama? Pessoas. Deus se importa com pessoas. Então vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 2, nessa manhã. O versículo que me interessa é o versículo 4. Do 4 ao 6, mas eu vou começar do versículo 1. Vamos ler. 1 Timóteo 2, versículo 1 até o versículo 7. Então vamos lembrar que Adão tinha uma vida humana perfeita. E quando ele caiu, essa vida foi perdida. Ele morreu. Lá no Jardim do Éden, a luz se apagou e o mundo se tornou trevas. Por isso que lá em Jerusalém, quando Jesus nasceu, depois de milhares e milhares de anos, novamente uma luz se acendeu em um mundo de trevas. Porque Jesus, feito homem perfeito, chegou à terra. Ele trazia dentro dele a vida de Deus, a luz. Pensa comigo, daqui milhares de anos estaremos em algum lugar. E este lugar somos nós que escolhemos, agora. Pensa como que Deus pode mudar o mundo por meio da vida dele em você. Quantas vidas podem ser resgatadas do pecado por meio da vida de Deus que está em você. Isso é extraordinário. Então Paulo começa a falar com Timóteo. Timóteo era um jovem pregador. E as últimas cartas que Paulo escreveu foi para Timóteo. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de alguns homens, de todos os homens. Então Deus quer que você ore por todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Nós temos que orar pelas pessoas revestidas de autoridade sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade.
Nós somos chamados para orar por essas pessoas revestidas de autoridade, para que elas não sejam oprimidas por Satanás, para que possamos ter um governo onde o povo se alegre. Então nós não fomos chamados para julgar, mas para orar por essas pessoas.